Olá, bom dia! Depois de um pequeno período de férias, estou de volta ao Jornal da Manhã e é muito bom começar este dia na sua companhia. E a edição de hoje começa falando de uma obrigação que não tem como fugir dela, viu? Há poucos dias do final do prazo, cerca de 15 milhões ou metade dos 30 milhões e meio de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Se você tem dúvidas, a gente esclarece aqui no Jornal da Manhã. Lucas vende cerca de 250 quilos de café todos os meses. Ele presta este serviço como MEI, microempreendedor individual. Todos os anos faz a declaração de faturamento e também presta contas à Receita Federal. O comerciante quer manter a empresa em dia e procurou entender todas estas obrigações. Você primeiro faz a própria declaração do MEI, a declaração do MEI que você faz no portal do empreendedor, e essa declaração ela é baseada apenas no seu rendimento, no que foi vendido naquele ano, certo? Depois você precisa pegar esse valor, deduzir dos seus gastos, com luz, aluguel, com material de produção e tudo mais, e aí a gente vai chegar num valor de lucro. Certo? Esse valor de lucro ele tem uma parcela de isenção, que para o meu caso seria de 8%. Então eu pego esse valor, diminuo em 8%, o restante é que é tributado. Quem é MEI precisa fazer a declaração anual de faturamento da empresa. Ela registra as vendas de produtos ou serviços ao longo de 12 meses. Mas o fato de ter uma empresa não obriga o empreendedor a fazer a declaração de imposto de renda. Ele deve prestar contas ao Leão se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano anterior, cerca de R$ 2.380 por mês. Se a gente for pegar o exemplo de um prestador de serviço, um pintor, que é uma ocupação clássica no MEI. Vamos supor que ele teve um faturamento de 80 mil, o limite é 81 mil por ano. Dentro desses 80 mil, tirando ali as despesas, os custos, o próprio pagamento do boleto mensal, ele teve um lucro de R$ 50 mil ao longo do ano passado. Bom, dentro desses 50 mil que foi de lucro, a gente tem que separar aquilo que é lucro que ele investiu em si mesmo, como empresário, na sua vida particular, e aquilo que ele pode ter reinvestido na empresa. Então, por exemplo, eu posso ter tido 50 mil de lucro como pintor, mas eu tive que comprar um equipamento ou algum produto que me custou 20 mil ou 25 mil. Então, me sobrou só 25, como valor que eu posso gastar comigo, como empresário. Então, dentro desses outros 25 mil que a gente vai identificar se é necessário ou não fazer a declaração de imposto de renda. Quem não tem negócio próprio também tem muitas dúvidas. Ouvimos uma especialista, consultora na área. Tânia lembra que pessoa física que vende ações na Bolsa de Valores, por qualquer quantia, é obrigada a declarar. Você vendeu ações na Bolsa? Vendi, mas foi com prejuízo. Ainda que com prejuízo, é obrigatório declarar. O contribuinte também deve ter atenção às despesas médicas. Olha, as despesas médicas que podem constar na declaração são somente as despesas do titular da declaração e dos dependentes na declaração, independentemente de quem seja o titular do plano de saúde, independentemente de quem tenha pagado aquela despesa. O contribuinte que recebe muitos rendimentos de pessoa física, como aluguéis ou do exterior, é obrigado a pagar o carnê-leão, uma mordida mensal. Recebi, por exemplo, aluguéis. Recebo 5 mil de 6 aluguéis, somatório, 5 mil. Recebi em janeiro. Tenho que pagar um DARF calculado, tem um programa que calcula, chamado Carnê-Leão, é a aplicação da tabela mensal. E eu tenho até o último dia útil de fevereiro para recolher. E quem não recolhe? Carnê-Leão, lança lá na declaração, aí já vai calcular o tributo e vai pagar, normalmente. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ser autuada com uma multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória de antecipar o tributo. E outra informação importante, a Receita está atenta a fraudes na declaração, como recibos ou despesas sem comprovação. Quando compra recibo, a Receita vai saber que isso é comprado. Hoje tem o batimento de tudo, então a Receita vai exigir a prova do efetivo atendimento, do efetivo pagamento e não vai ter. E o que a Receita vai fazer? Glosar essas despesas. O que é glosar?
tirar essas despesas da declaração. E aí ela vai cobrar o tributo, que deveria ter sido pago lá na declaração, mais os juros, mais a multa moratória e mais uma multa de ofício, que é de 75% do valor do tributo. A Avianca Brasil cancelará 1.045 voos até o próximo domingo, dia 28. O cancelamento ocorre porque a partir desta semana a companhia começa a devolver 18 dos 25 aviões que ainda operava. Muita gente teve que mudar os planos neste feriado depois do cancelamento de voos da companhia. Somente em Confins, a empresa, que passa por dificuldades financeiras, cancelou 36 voos. Bom, eu voei pela Avianca neste feriado e tive sorte, viu? Mas vi muita apreensão nos aeroportos. Se você está entre os passageiros que foram ou serão prejudicados, conheça o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. A cena tem se repetido nos aeroportos. Clientes da Avianca tentam remarcar voos cancelados, um transtorno para quem comprou passagem com antecedência e esperava viajar nesse feriado. Eu estou embarcando para Foz do Iguaçu e tinha um voo hoje às 10h20 da manhã e eles pediram que eu chegasse 3 horas antes para que pudesse me relocar para outro voo. Cheguei, já são 4 horas ou mais, né? 16 horas e até agora a minha situação ainda não foi resolvida. Provavelmente eu vou embarcar amanhã ainda para Curitiba, que não é o meu destino final. Eu falei a primeira vez com o cara lá e ele falou que não tinha jeito, que infelizmente não tinha o que fazer, eu tinha que ir de ônibus, e de ônibus é cerca de 15, 16 horas daqui para lá. Hoje, a Avianca está operando com 23 aeronaves. A partir de segunda, devem restar apenas 15. A empresa está passando por um processo de recuperação judicial. A Avianca é a 4ª maior companhia aérea do Brasil. Ela está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. Na época, os credores aprovaram um plano de recuperação que prevê a divisão da companhia em 7 unidades produtivas isoladas, que serão levadas a leilão. Isso significa que os ativos da empresa foram divididos. Os slots, por exemplo, que é o direito de pousar e decolar em aeroportos congestionados, foram separados em grupos diferentes. Outras companhias aéreas interessadas podem arrematar, então, trechos específicos. Nesta quinta-feira, a Azul desistiu da oferta que tinha anunciado em março. A companhia tinha oferecido 105 milhões de dólares, o equivalente a 400 milhões de reais. A Latam e a Gol concordaram em fazer uma oferta mínima de 70 milhões de dólares por pelo menos uma UPI. No meio desse processo, o impacto para o consumidor é grande. A Avianca estabeleceu um compromisso com a ANAC de avisar sobre o cancelamento de voos com pelo menos 72 horas de antecedência. A orientação para quem tiver passagem comprada é checar se vai mesmo conseguir voar. A situação jurídica não tira a responsabilidade da empresa em cumprir os direitos do consumidor. É o que explica essa advogada especialista em direitos do turista. Essa assistência é de comunicação, atraso superior a 2 horas, alimentação superior a 2 horas e hospedagem e traslado superior a 4 horas. E, além dessa assistência material, tem que ter assistência de informação. Caso o consumidor não obtenha a devida assistência da empresa, ele pode recorrer aos PROCONs ou então à justiça, por exemplo, o juizado especial. A advogada também pontua que o consumidor não é obrigado a aceitar apenas o reembolso, como tem sido oferecido pela empresa. Se a empresa não disponibilizar ou não endossar o seu bilhete para outra empresa, o consumidor ele pode adquirir um novo bilhete e pedir essa restituição da diferença à Avianca, além dos danos morais. É difícil evitar as olhadas constantes no celular para verificar o que acontece nas redes sociais, né? Ou mesmo para ficar informado sobre as notícias. Uma pesquisa mostrou que uma pessoa mexe no smartphone 150 vezes ao longo do dia, é isso mesmo. Só que para todo exagero, paga-se um preço. Segundo uma pesquisa americana, o número de usuários de apenas um celular chegou a 5 bilhões no mundo em 2017. O documento prevê que o número atinja 5,9 bilhões em 2025, o que será correspondente a 71% da população mundial na época. O aparelho hoje facilita muitas coisas. Mas afinal, para qual fim você utiliza o celular? Basicamente tudo.
e-mails, contatos, WhatsApp, rede social, tudo. O telefone hoje é essencial para o trabalho, né? Então eu uso muito o telefone para trabalhar mesmo, rede social, né? Igual eu sou comerciante, né? Rede social, pesquisa, internet. Vai para o WhatsApp para conectar com a internet, tipo, mexer no Safari lá do iPhone. Quando deitamos para dormir, ficamos em um ambiente como esse, totalmente escuro. Por um descuido, o telefone vibra. Nós pegamos, checamos a notificação e a partir de então ficamos horas e horas com o aparelho celular na mão. Essa luz azul do aparelho pode acabar trazendo muitos prejuízos para a saúde, como por exemplo, o aumento do nível de irritabilidade. A exposição prolongada à luz azul, que é o tipo de iluminação que as telas de celulares produzem, telas em geral, telas luminosas, pode gerar prejuízos significativos no seu sono, na sua capacidade de concentração, na sua capacidade de memória, na sua capacidade de raciocínio. A luminosidade, a luz azul do aparelho, inibe a produção de melatonina no cérebro. E é a melatonina que faz com que você relaxe para dormir. Se você não relaxa quando você está dormindo, você até dorme. Só porque você não dormiu ali de maneira realmente eficaz, você não descansou bastante, você não desligou bastante para que no próximo dia você acorde disposto, você acorde energizado o suficiente. Aí o que acontece? Você acorda com a disposição menor, com a capacidade de concentração menor, com a capacidade de memória menor, às vezes menos paciente, com uma irritabilidade, um nível de ansiedade maior, e isso começa a gerar prejuízo no seu rendimento. O problema é que a pessoa só percebe a situação como mais grave ou menos grave tardiamente. E com isso, doenças como depressão podem ser desenvolvidas. Começa a surgir ali sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, a pessoa começa a se cobrar, começa a se sentir improdutiva, começa a se sentir menos capaz. Estou falando aqui de alguns casos um pouco mais extremos. E não é por acaso, exatamente por essas razões, que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos está associado a maiores índices de depressão e transtornos de ansiedade. O ideal é estar atento ao uso do celular. Medidas simples, como restringir o tempo do uso do aparelho, pode ajudar a você ter uma vida saudável. O primeiro passo é ficar consciente da quantidade de tempo que você está ficando no aparelho telefônico. O que eu observo aqui na clínica e com as pessoas que eu converso é que as pessoas raramente têm essa consciência. Você pergunta, não, eu uso só um pouquinho, só dou uma olhadinha no WhatsApp, só dou uma olhadinha no Instagram, só porque quando você monitora de fato, já vi casos de pessoas passarem 9, 10 horas por dia no aparelho telefônico e quando foi questionado antes da gente fazer o monitoramento, não é no máximo umas 2 horas que eu fico. As pessoas se assustam quando a gente faz esse monitoramento. A segunda coisa seria se perguntar por quê. O que está acontecendo que eu estou ficando tanto tempo no celular? Eu não consigo me divertir fora do celular? Eu não consigo interagir fora do celular? O celular ele me distrai de alguma dificuldade, de alguma emoção difícil, de algum tipo de estresse? Enfim, essas são apenas algumas possibilidades, existem várias. Então, se perguntar por que eu estou passando tanto tempo no celular. E descobrindo o motivo, procurar uma solução para isso. Né? Essa solução pode ser simplesmente a autoobservação, em alguns casos eu vou restringir o tempo que eu fico no celular, em outros casos pode passar pelo desenvolvimento de habilidades. Se eu fico muito tempo no celular, por exemplo, para me distrair de estressores, do cansaço, ou da ansiedade ou da cobrança, pode ser necessário desenvolver habilidades para lidar com esses estressores, para lidar com esse cansaço, para lidar com essas cobranças e assim por diante, em relação a cada tipo de problema que pode